Eu sou, assim, totalmente a favor, levanto a bandeira mesmo da inclusão de crianças com necessidades educacionais específicas em escolas regulares, né? Isso, para quem me conhece, sabe que eu sou completamente a favor, não só pelo desenvolvimento da criança com necessidade educacional específica, mas para aquela criança neurotípica também. Eu digo assim, a gente pode falar 1000 coisas sobre respeito, mas a criança vivenciar, ter um colega com necessidades específicas é completamente diferente, né? Ele vai aprender valores humanos que ele não vai aprender em livros, se ele vivenciar, né? Aquilo ali. Então, eu acredito que a inclusão não é benéfica só para a criança, é benéfica para professor, para a comunidade escolar como um todo, né? O professor, ele tem que rebolar mesmo para se virar e sair da zona de conforto para atingir essa criança, né? Como que eu vou ensinar meu aluno com autismo? O que é que eu quero ensinar ele, né? E eu digo assim, que o que me encanta nesse mundo da inclusão, que eu falo assim, o que a escola precisa ter para ser uma escola inclusiva, para os alunos terem, né, os com autismo estarem na escola regular. Primeiro ponto que eu falo é essa escola, né, quem encabeça essa escola, diretor, coordenador, professor, ele precisa ter o desejo de ensinar essa criança. Eu quero ensinar, eu quero estar com ela, eu quero saber sobre a vida dela, eu quero conhecer, quero saber o que é que ela pensa, o que é que ela sente, como que eu vou chegar a essa criança, por onde que ela aprende, quais são os interesses dela, o que é que ela tem de habilidade, o que é que ela tem de potencial. Eu vou chegar por aí. E a gente só chega nessa criança se a gente tiver desejo. Eu tenho desejo é diferente de vontade. Vontade é aquilo que eu quero fazer, né? O desejo é muito mais profundo, né? Quando eu falo sempre, quando eu converso com pessoas, que a primeira oportunidade que eu tive de estar com uma criança com autismo, eu era 4º semestre da faculdade, eu trabalhava numa escola em Salvador, né? Eu era estagiária do grupo 2, né? Com crianças de 2 anos. Na época, a psicóloga da escola falou assim, Maiana, tem uma criança no grupo 3 que tem sinais de autismo. Vamos precisar de uma acompanhante escolar, né? Que seria uma mediadora, algo assim. Mas a gente na escola lá chamávamos de acompanhante escolar. Você não precisa me responder agora. Eu quero que você pense se seria algo que você queria trabalhar com essa criança. E eu já tinha visto a criança lá, né? E eu falei, eu quero. Ela disse, pense, conheça um pouco, porque é algo desafiador, né? E eu disse, eu quero. E eu digo para todas as pessoas, foi um divisor de águas na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Acompanhei essa criança 4 anos, hoje ele já tem 14 anos, né? E te digo que foi uma experiência que eu não aprendi em livros, eu não aprendi em pesquisando, eu aprendi vivenciando. E na vivência, eu digo assim, eu não tinha embasamento teórico nenhum para estar fazendo o que eu fiz. Mas eu tive grandes conquistas com a criança, não só ele, mas eu também tive, porque eu desejei aprender e conhecer aquela criança. Então, eu digo que a grande dica que eu dou para a inclusão na escola, né, regular de crianças, qualquer deficiência, é tenha desejo de trabalhar e seja honesto com você, né, de dizer, olha, não sinto desejo de trabalhar com crianças com necessidades específicas, né? Então, tem outras pessoas que têm essa, não é competência, não é capacidade, é desejo, né? Então, a criança percebe quando o outro está ali totalmente aberto nessa relação. A criança percebe isso do que quando ela está com o professor, de certa forma, mecânico, né? Eu tenho que ensinar isso porque ele precisa aprender isso, né? A criança sabe disso, do que ela tá com a pessoa totalmente se envolvendo, se doando para ele nessa relação. Então, outra dica importante que eu dou é valorize as habilidades, valorize as potencialidades dessa criança. A gente sabe que crianças com autismo têm dificuldades, têm muitas dificuldades, mas ela não é só a dificuldade, ela tem muitas habilidades que às vezes muitas crianças não têm, e a gente precisa focar nisso. Mas ela não vai aprender como as outras
crianças? Pode ser que não, ela vai aprender outras coisas que vai ser importante para a vida dela, né? Vamos sair um pouco desse enquadramento do pedagógico, da questão de conteúdo, de currículo escolar, e ensinar coisas que essa criança vai aprender, né? Que vai levar para a vida dela. Isso que é importante. Outro ponto também é a questão da importância do acompanhante escolar, né? Do mediador, que faz uma ponte entre a criança e a comunidade escolar, né? É uma babá, é um cuidador, de forma alguma. É uma pessoa que está ali interpretando, traduzindo, mostrando para ela, eu digo assim, no pé de ouvido, né? Nos bastidores, o que é aquele mundo que muitas vezes no social é difícil para ela entender. A pessoa está ali, né? Mostrando para ela, traduzindo, ensinando, para que como que ela chegue àquele mundo, né, escolar lá fora, que é um recorte da sociedade, que eu acho fundamental o acompanhante, o mediador para crianças com autismo, né? Sim, muito importante isso, né? E você traz uma questão que é interessante, né? Tá esclarecendo que às vezes a escola preocupa muito com o pedagógico, né? Se a criança tem condição de aprender a ler ou escrever ou não. A família também cobra muito isso. Se ela não tem dificuldade, né, na leitura e escrita, não sabe fazer o nome, então já acha que a criança não é capaz de nada, e isso é apenas um fator, né, apenas uma coisa que a criança pode ter habilidade ou não. E o mais importante é fazer com que essa criança ganhe autonomia, né, autonomia no se vestir, autonomia na alimentação, autonomia para solicitar alguma coisa, né? Como o Cláudio estava falando no início, diferente falar e é diferente ele se comunicar. Então, muitas vezes ele fala, né? Usa uma expressão, mas ele ainda tem dificuldade na comunicação. Então, é importante a escola, na brincadeira, com os colegas, no diálogo, no dia a dia, isso vai colaborar com a criança para que ela venha a ter uma comunicação, né, funcional no futuro. E isso são coisas que a escola precisa estar atenta e as famílias também, né? Pensar em como criar autonomia para essa criança e como gerar autonomia nessa criança. Acho que é algo bem necessário para que todos compreendam.